E agora a gente vai conversar com o cardiologista Arthur Rende, que veio hoje falar com a gente ao respeito do Dia Mundial do Coração e esclarecer algumas dúvidas também aos nossos telespectadores. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, com que frequência que eu devo procurar um cardiologista, mesmo se eu não tiver nenhum sintoma, mesmo se não apresentar nada? Falo isso porque outro dia estava em casa pensando, já faz 2 anos que eu não vou ao cardiologista, então voltei e comecei a fazer os meus exames. Existe algum período ou vai de cada indivíduo, doutor? Obviamente, essa necessidade de procurar um cardiologista, ela só existe, principalmente se a gente tem na família, né, parentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, que tenham problemas cardíacos. Nesse caso, é importante que a gente faça visitas ao cardiologista, dependendo da doença, periodicamente, né, regularmente. Mas para a população em geral, a gente não tem essa necessidade de buscar o cardiologista. O que a gente tem é, sim, né, que se busque exames médicos numa periodicidade. Se que a pessoa atinge a idade adulta, é importante ela saber como anda a sua pressão, como anda seus valores, né, de glicemia, o seu colesterol. É bom a gente saber como estamos por dentro. Então, exames médicos são importantes que a gente faça, talvez um intervalo de 2 a 5 anos, para que se veja, né, se vá medindo esses parâmetros, né, de saúde, os exames de sangue, a pressão. E, lógico, se você tem alguma tendência, se você tem algum outro tipo de risco maior, isso passa a ser, então, ou se você encontra algum tipo de doença que direcione para a parte cardiológica, aí sim você passa a ser acompanhado por um cardiologista. Isso independente da faixa etária, se tem 30, 40, 50? Veja bem, hoje a gente entende que a doença do coração, a principal doença do coração, que é o infarto, né, são os derrames, os AVCs, né, que são causados pela mesma doença que a aterosclerose, que é o entupimento das artérias por placas de colesterol, de gordura. Essa doença é uma doença que inicia, bem dizendo, na infância no adulto jovem. E essa doença está claramente relacionada à alimentação, relacionada a hábitos de vida como sedentarismo, ao estresse, né? Então, são coisas que a gente, na verdade, precisa se preocupar, se precaver desde a infância, desde o adulto jovem, e não só indo ao médico para fazer exames, mas sim tomando os cuidados apropriados para isso. Aí, quando você cita isso, é questão da alimentação, justamente dessa atividade física que mencionasse agora há pouco, imagino. Sim, exatamente. Os exames, né, como você me perguntou, para ser mais objetiva a tua resposta, os exames de sangue, os exames cardiológicos, de uma maneira geral, quando a gente deve começar a procurar? Existem, por exemplo, pessoas como atletas, pessoas que fazem atividade física de alta intensidade. Essas pessoas já na adolescência, elas já podem buscar, né, no cardiologista, ver se está tudo bem, se não tem nenhuma condição de risco que possa, por exemplo, botar em risco a sua prática de atividade física. Essa é a situação da pessoa que faz bastante atividade, esporte. O adulto que faz sua atividade, mas não é nenhum esportista, então a partir dos 30 anos é uma idade recomendável para que você tente já fazer algum tipo de avaliação cardiológica, que você possa fazer um eletrocardiograma, um exame básico assim, do seu aparelho cardiovascular, para que você tenha, então, dali para frente um acompanhamento e se estabeleça, principalmente, qual é o tipo de cuidado, qual é o tipo de frequência que você deve fazer a sua investigação, a sua avaliação e a sua rotina de exames. E a gravidade para quem sabe, doutor, que está acima do peso já? Como fica essa questão? Então, são as situações que a gente considera realmente hoje de maior risco. Então você pega hoje a população, se a gente for falar, a gente está falando da maior parte da população. Os dados estatísticos hoje apontam que a maior parte da população do Brasil, Florianópolis também está aqui como esse dado também, são pessoas acima do seu peso ideal. Então o fato de você ter o peso acima do que seria o peso ideal, o índice de massa corpórea acima de 25, já obesos também, a gente tem 30%, 40% hoje da população já em obesidade, em grau de obesidade. Isso é alarmante, porque isso é um sinal preocupante, porque mostra, é um sinal que a tua saúde já não está boa, o seu metabolismo já não vai bem. Você com certeza está vivendo, né, um desequilíbrio entre alimentação exagerada, provavelmente equivocada, com excesso de caloria, com pouco nutriente e baixo gasto calórico, baixa atividade física.
Esse desequilíbrio entre gasto de energia e acúmulo de energia gera obesidade, que gera uma série de doenças, como hipertensão, diabetes, os problemas relacionados a colesterol, lipídios, a própria doença cardiovascular, como o infarto, o derrame, a insuficiência cardíaca. Então, tem muitas doenças que começam nessa raiz errada. E na atividade física, o que a gente pode colocar como exemplo? Eu digo que na própria consulta que eu fiz com um colega seu, quando ele me perguntou, eu comentei, bom, eu tenho o hábito às vezes de caminhar. Eu falei, mas somente caminhar não basta. É preciso uma atividade um pouco mais intensa, realmente. É verdade. Assim, o exercício, para cada pessoa, de cada idade, ele tem uma necessidade diferente. A gente chama, né, diz que o exercício é como se fosse um medicamento. Tem a sua dose ideal para cada pessoa. As pessoas mais jovens necessitam de um nível de atividade física maior, de um nível de atividade física onde você faça algo que você se sinta moderadamente cansado. Isso é uma coisa que realmente está cada vez mais difundido. A gente vê Florianópolis é uma capital onde a gente tem uma série de provas, de competições. As pessoas... Existe um dado, né, do Vigitel, que é um programa do governo que faz análise nas principais capitais. Aqui em Florianópolis é o lugar onde tem mais adultos, homens e mulheres, ativos fisicamente em comparação às outras capitais. Isso é fruto de uma população que está mais consciente, de programas como esse que a gente faz difusão, né, para as pessoas do que é importante, de todo o perfil da nossa cidade, de uma série de ações, por exemplo, que são tomadas até pelos próprios Secretaria de Saúde, pelos planos de saúde, como tem, por exemplo, a Unimed em Movimento, programas de corrida, onde o próprio plano de saúde estimula os seus pacientes, os seus clientes a se exercitarem. Então, tudo isso está criando uma consciência, né, uma mentalidade onde as pessoas cada vez mais precisam ser mais ativos, porque o exercício, o esporte, sem dúvida nenhuma, a atividade física, numa intensidade moderada, mais alta, ela reflete um estado de saúde melhor, sem dúvida nenhuma. E acredito que a própria cidade se torna convidativa, esse estímulo, para citar aqui a nossa Avenida Beira-Mar, tanto a do norte como também a do continente, são áreas agradáveis que convidam, e qualquer dia, em qualquer horário, nós vamos encontrar um público grande justamente praticando atividades nesses locais. Né? Isso é importantíssimo, e isso é uma coisa que a gente realmente vale a pena a gente pontuar. Cada vez, quanto mais os órgãos públicos, né, os planos de saúde, o próprio governo, a prefeitura, o Estado, investe em locais onde se faça atividade física, se facilite ciclovias, ciclofaixas, isso é muito importante, que as pessoas vão se estimular a fazer mais atividade física, a andar de bicicleta, a correr, a fazer esporte. Isso é um sinônimo de saúde. Se a sua população não tem lugar para fazer atividade física, ela tem medo de sair porque ela pode ser atropelada, ela tem medo de sair porque ela pode ser assaltada. Não existem lugares onde as crianças podem brincar, jogar bola. Então, isso você vai cada vez criando uma massa de pessoas sedentárias, obesas e doentes. Quanto mais a gente favorecer, a natureza nos favoreceu, mas a gente precisa que também os órgãos públicos criem lugares, espaços, não só na beira-mar, que são lugares privilegiados, mas nos lugares mais pobres. Então criem quadras, pistas de skate, como já tem em alguns locais. Isso é uma coisa muito positiva. Quanto mais a gente estimular ciclofaixa, ciclovia para as pessoas se movimentarem, melhorar a mobilidade, atividade física, isso vai ser saúde para todo mundo, para o indivíduo, para a população, para a cidade, de uma maneira geral. A própria interação social, né? Porque hoje em dia nós estamos tão presos a equipamentos, a tecnologia, como exemplo do celular, os computadores, e parece que as pessoas ficam cada vez mais dentro de casa e não usam a sua rua, não usam a sua comunidade, seu bairro, seu parque, justamente para a prática dessas atividades, doutor. É isso mesmo. Isso realmente é um problema que a gente está vivendo. Eu tenho filhos pequenos e isso realmente me deixa aflito pelo tipo de infância que eu tive, a infância que eu vejo as crianças e adolescentes tendo hoje. Isso é uma verdade. Então hoje a gente vive esse conflito entre a facilidade dos meios eletrônicos, da tecnologia e o que isso está criando de problemas em função exatamente do que você falou, da falta de se viver hoje, da falta de se comunicar, de se viver, de interagir e da pessoa estar cada vez mais mergulhada numa realidade virtual e não no mundo real, onde a gente vive a emoção e não compartilha e vê a emoção dos outros.
E doutor, é bom a gente continuar nessa questão das crianças, porque isso depende exclusivamente dos pais e aliado esse comportamento nada exemplar com uma alimentação também desregrada, eu pergunto ao senhor se nós temos algum dado, alguma estatística que mostra já justamente esse público que possa alertar essa preocupação com problemas cardiológicos para as crianças e adolescentes. Como eu te disse, né, existe hoje uma preocupação muito grande em relação não só às comunidades médicas de pediatria, como a própria cardiologia, em investir nas crianças para que elas tenham hábitos saudáveis, né? A gente sabe que a criança hoje está cada vez mais obesa, a incidência de obesidade infantil está aumentando muito, né? A gente tem aí, é muito mais fácil uma criança tomar uma Coca-Cola do que um suco de laranja, é muito mais fácil ela comer um pacote de bolacha, de biscoito, dessas porcarias que não tem nenhum nutriente, do que ter uma alimentação realmente saudável, nutritiva. Então a gente precisa de propaganda, precisa de investimento, precisa que o governo crie um direcionamento para que seja mais fácil você comer coisas saudáveis, seja mais fácil você se cuidar do que você comer coisas que só vão te, né, alimentos que, entre aspas, não são alimentos, que vão causar doença, obesidade e problemas de saúde no futuro. Doutor Arthur, e esse motor que nós temos e carregamos no nosso peito, ele apresenta algum sintoma para as pessoas que não têm o hábito de tudo isso que nós mencionamos? Há algum sinal? Sim, isso é importante, acho que é interessante. Hoje é o Dia Mundial do Coração e é bem importante a gente falar que o coração ele dá sinais que as coisas não estão funcionando bem. Então, o sinal que a gente mais deve se preocupar e que deve ser realmente motivo para se procurar um cardiologista, uma emergência cardiológica, são dores no peito, dores localizadas nessa região, né? No osso do externo, uma dor em aperto, uma dor que seja um peso, uma queimação, que caminhe para o braço, para o pescoço, uma dor que sua frio, que tenha sudorese, uma dor onde a pessoa tenha náusea. Então, essas características, esses sintomas devem sempre fazer com que a pessoa busque imediatamente uma emergência. Um lugar onde se faça, pode-se fazer um exame cardiológico, uma emergência de uma maneira geral, para que seja visto, para que veja se existe algum problema cardiológico, um infarto, por exemplo. E tem outros sintomas, como falta de ar, um cansaço exagerado, um cansaço sem nenhum esforço que justifique aquilo, ou sentir o coração acelerar, palpitações, né, acelerações no coração. Então esses são os principais sintomas: dor no peito, falta de ar e aceleração no peito, né, sentir que o ritmo do coração está acelerado ou está irregular, e se procurar um cardiologista. E até que você falou, o braço também, como é que fica? É muito comum a dor no peito se irradiar para o braço, para essa parte interna do braço. Isso é uma característica que faz a gente pensar bastante no infarto ou num problema realmente do coração. Doutor Arthur, mais algum recado a gente aproveitar e deixar nesse Dia Mundial do Coração? Eu acho que o principal, né, a gente tem que, além de tomar esses cuidados, de procurar um cardiologista se tiver algum problema, mas o principal é prevenir. E a maneira mais fácil que a gente tem de prevenir é melhorar a nossa alimentação, comer alimentos saudáveis, mais vegetais, mais alimentos naturais, o mínimo possível de alimentos processados, fazer bastante atividade física, esporte, buscar algum tipo de atividade que a pessoa goste de fazer, se exercite o máximo de dias de semana e procure o mínimo de estresse, né? Combater o estresse, ter mais lazer, fazer alguma atividade que te dê satisfação, alegria e uma boa qualidade de sono para recuperar todo o desgaste do dia a dia. Boa, doutor Arthur, obrigado pela sua vinda hoje aqui na nossa Record News. Bacana essa entrevista no Dia Mundial do Coração. Doutor Arthur também esclarecendo dúvidas e prestando esse serviço através aqui da nossa Record.